vocês abrirem as suas Bíblias, no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 7 ao verso 9. Colossenses, capítulo 4, verso 7 ao verso 9. E quando vocês vão procurando aí, eu vou contar uma historinha. Eu fui ancião em uma igreja, na igreja de Salvador 2. E lá fui ancião por 4 anos. Fui levado para lá, que era ancião da central de Salvadinho. E aí ele foi desafiado lá na igreja de Santa Maria 2, de Salvador 2, para ser ancião de lá. E ele me chamou para fazer uma semana de oração na casa do irmão, o irmão Edivaldo, Pedro. Ele esteve por aqui também, tocava violão, também ele já faleceu. Mas a gente trazia muito isso para ele para cá, para fazer o trabalho missionário, para a Chama da Caveira. E esses 4 anos que eu passei na igreja de Salvador 2, foi um dos anos que eu tive uma experiência espiritual missionária. Por quê? Porque lá era uma igreja dentro de uma favela, hoje se chama comunidade, né? Era dentro de uma favela. Por exemplo, quando a gente estava, o culto lá tinha que terminar essencialmente às 8h30, culto da noite. Por quê? Porque às 9 horas começava o horário do tráfego. Então, existia um combinado de se tivesse semana de oração, por exemplo, que não podia passar. Geralmente ele terminava de 8, não passava muito mesmo. Mas o respeito que ele tinha pela igreja, e como a igreja trabalhou naquela comunidade, eles me fizeram ter um dos anos mais incríveis da minha vida missionária. Por exemplo, eu fiz uma equipe missionária lá de 25 pessoas. E a gente se reunia, existia uma casa na esquina da igreja, que era uma árvore que tem uma sombreira, né? Só era escaldando igual está hoje, tipo assim. E a gente sábado, 2 horas ou 2h30 da tarde, estávamos reunidos embaixo daquela pequena árvore, era uma pequena árvore. E a gente brincava, né? Olha, não se esqueça não, viu? 2h30 embaixo da árvore da vida. Eu ia dizer que ela dava uma sombreira para a gente. E a gente ficava lá, e lá passamos os meus 4 anos fazendo um grande trabalho missionário ali, muitos estudos bíblicos, e foi muito feliz. Depois eu conto para você porque eu tenho essa experiência, fez uma diferença na minha vida. Bom, vocês acharam aí o verso? Colossenses capítulo 4, verso 7 ao 9. Quem pode ler aí para a gente? Com a voz refrênica. 4, 7 a 9. Quando a minha situação implica, irmão amado e fiel, ministro e servo no Senhor, lhe dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de aumentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão, que é da igreja de vocês, e eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Eu vou reiterar apenas o verso 9. Na minha versão diz assim: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Lembre-se desse nome, Onésimo. Agora vamos falar um pouquinho desse nome, Onésimo. Agora vamos para o livro de Filipenses, vamos para o livro de Filemão. Filemão é um livro bem pequenininho. Quem achar Filemão, acha Hebreus. Você achou Hebreu, pronto, achou Filemão.
Filemão. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Achou Hebreu, achou Filemão. Vou ler. É um livro pequenininho. Nem capítulo tem, né? É um 5 versículos. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e ao irmão Timóteo, a vocês, Filemão, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento, quando ele foi escrito, ele não era do jeito que a gente lê hoje, né? A gente lê o Novo Testamento lá, Mateus, Marcos. Quando ele foi escrito em uns rolos de papel. E nesse rolo de papel tinha vários blocos. Existia um bloco chamado de Cartas da Prisão. Por que esse nome chama de Cartas da Prisão? Porque foram livros escritos por Paulo quando ele estava preso na sua primeira viagem missionária. Vocês sabiam disso? Era um rolo chamado de Cartas da Prisão. E onde qual foram os livros que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso? O apóstolo Paulo foi preso porque viajou para Roma para pregar o evangelho. Ele foi preso. Mas a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo estaria preso, mas ele estaria com aquele negócio na perna, né? A tornozeleira. Paulo foi preso, mas ele tinha liberdade de pregar, ele ficava em casa, ele só não podia sair. Os livros que ele escreveu nesse bloco do Novo Testamento, a princípio escrito, como Cartas da Prisão, foi o livro de Efésios, foi o livro de Colossenses, esse que a gente leu, foi o livro de Filipenses, e por último, esse foi o livro que a gente está meditando nesta manhã, o livro de Filemão. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma pessoa, interessada a uma pessoa, que era Filemão. Por que o apóstolo Paulo mandou uma carta endereçada a Filemão? Antes de explicar, vocês lembram que quando o apóstolo Paulo encontrou com Cristo, lá na estrada de Damasco, e ele se converteu, a maioria dos teólogos eles dizem que o apóstolo Paulo, quando retornou à visão, depois de 3 dias certo, ele não retornou à visão 100%. Ele tornou a visão 90%. Ele ainda ficou com uma... E nesse episódio que a gente está lendo aqui, o apóstolo Paulo ele está já velho, né? Eu não sei se vocês perceberam, ele já está velho, e a maioria dos teólogos eles afirmam que não era Paulo que estava escrevendo. Quem estava escrevendo era uma pessoa. Não sei se você percebeu quando a gente começou a ler, tinha uma pessoa ali perto do Paulo. Quem era aquela pessoa que estava perto de Paulo? Timóteo. A maioria dos teólogos eles dizem que quem estava escrevendo a carta era Timóteo. Mas chegou um momento daquela carta em que o apóstolo Paulo toma pena de Timóteo e diz assim: agora sou eu, Paulo, escrevendo de volta com ele. E depois vai ler sobre isso aí. Pois muito bem. O apóstolo Paulo, ele preso, começou a pregar, ele não deixava de pregar, porque o apóstolo Paulo ele era um grande evangelista, talvez o maior evangelista que a Bíblia já viu, porque a maioria dos teólogos dizem que a Bíblia é antes e depois de Paulo em matéria de evangelismo. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele foi para lá pregar, foi preso, mas mesmo preso ele continuou pregando, irmão. Continuou pregando o evangelho para uma bênção. E lá pregando o evangelho, a multidão ouvia. E conta a história que um homem chamado Onésimo foi passando pela sacada da casa de Paulo, de Safora, e ouviu o evangelho, e ele gostou, e ele foi indo. E eu acho que o apóstolo Paulo estava fazendo um calegre, um evangelismo, porque o apóstolo Paulo todos os dias pregava, e as pessoas ouviam, e muitos se converteram. No final desse evangelismo, e uma dessas pessoas foram a Onésimo. Quem era Onésimo? Na época na época de Paulo, provavelmente no final do primeiro século, existia escravatura naquela época.
E a história conta que Filemon era um dono de escravo. Era muito normal que tinha muita posse, muitas terras, ter escravos ao seu dispor. E Onésimo, ele era um escravo. Onésimo, ele tinha fugido, né, lá do seu patrão, né, do seu dono, que era o Filemon, e tinha fugido e ido para Colosso. E quando chegar em Colosso, ele viu Paulo pregando e de alguma forma o Espírito Santo tocou no coração de Onésimo e ele se converteu. E Onésimo conta a história que ele foi sendo uma bênção na obra do Senhor. Foi lá, ajudou Paulo, ele passou a servir. Paulo era escravo e sabia o que era servir. E ele começou a servir a Paulo, só que dado o momento, né, tocado pelo Espírito Santo, pelas verdades da palavra de Deus que Paulo pregava para Onésimo, ele chegou para Paulo e disse: Paulo, eu queria ter uma coisa para te dizer. Algo está me incomodando, e eu não posso dizer. Paulo, o que foi que aconteceu, Onésimo? Ele disse: eu não sou quem você pensa que eu sou. E ele disse: como assim? Me explique, meu amigo. Ele disse: eu sou um escravo fugitivo. E naquela época existia duas penas para um escravo. Se ele fosse rebelde, ele levaria 39 chibatadas mais uma. Para não dizer 40, né? Era uma das punições daquela época. Inclusive, Roma também fazia esse tipo de castigo. Jesus levou 39 chibatadas, Paulo levou 39. E a segunda punição para um escravo que ele fosse fugitivo era a morte. E Onésimo agora confessa para Paulo que ele estava com vontade de voltar e se apresentar para Filemon, que era o seu dono, era um homem de muitas posses, para se apresentar para pedir desculpas. Aí Paulo disse: mas se você voltar, ele vai lhe matar, isso não tem problema. Porque eu morri para mim, eu já aceitei a Cristo, para mim o que vem agora precisa. O apóstolo Paulo chama Timóteo, assim conta a história, chama Timóteo e disse: vamos tentar resolver isso. Você vai voltar para lá? Ele disse: vai. Então vai você e vai outros que também que vão retornar aqui, que não são escravos, mas que vão retornar lá para Filemon. E aí ele escreve essa carta que eu disse a vocês, e essa carta é uma carta muito especial. Irmão Marconi, se você lê essa carta com um olhar do grande conflito, não é só uma carta endereçada por ele. Se você lê essa carta com um olhar do grande conflito, não é só uma carta escrita por Paulo. Se você olhar essa carta com um olhar do grande conflito, não é só uma carta sobre Onésimo, é uma carta sobre mim e sobre você. Sou eu o escravo. A Bíblia diz que todos nós somos escravos de quê? Do pecado. E qual é o salário do pecado? Morte. Dá para entender essa carta sobre o olhar do grande conflito? Dá para entender que o escravo do pecado era eu, quando vivia sem Cristo? Era você, quando não tinha aceitado a Cristo? Se você olhar essa carta com o olhar do grande conflito, dá para você entender que é Cristo que nos libertou. E libertou de quê, irmão? Do pecado. Do pecado ele nos escraviza. Vamos continuar aqui a carta? Verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sempre dou graça ao meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo, do seu amor por todos os santos. Parou um pouquinho aí. O apóstolo Paulo ele usa uma técnica interessante para o Filemon. Ele estava escrevendo para um amigo. E o apóstolo Paulo começa a elogiar, começa, a preparar um terreno. Lá quando eu era pequenininho, começou a lapiar o Filemon. Porque Paulo tem um pedido muito importante para Filemon. E ele começou, eu sempre lembro quando os filhos, né, ele pedia algumas coisas aos pais, que ele fica lá, dizendo: olha, pai, gloriando, pai, às vezes ele está querendo pedir um dedinho, uma pesada maior, e ele começa a rodear por ali, e essa é uma tática muito que os filhos usam com os pais ou com os avós. E Paulo parece estar usando essa tática para com Filemon. Né? No verso 6 aqui a gente continua dizendo assim: oro para que a comunhão que procede da sua
perspicaz, num pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Está vendo que o apóstolo estava afiado com as palavras, né? Elogiando. Aí ele diz: por isso, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês essa manhã. Deus, ele tem autoridade para pedir, para exigir de vocês uma coisa. Preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe o sono me pegar não, viu? Porque tem coisas na hora da pregação que é muito importante. Deus podia dar uma ordem a você agora aqui, nesta manhã. Uma ordem. Mas ele diz que apela por quê? Pelo amor, pela consideração que você tem para com ele e para com a obra dele. Eles preferem fazer o apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Está vendo que a palavra dá a indicar que ele já ainda estava preso? Apelo em favor do meu filho, quem? Onésimo. Olha como ele chama Onésimo. Meu filho, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de manter comigo, mas para que me ajudasse em seu lugar, quando estou preso por causa do Evangelho. A história conta que, em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo chegou, pregou a palavra para Filemão. Filemão se converteu. Lá na casa de Filemão, mesmo tendo todas aquelas portas de terra, Paulo deixou um pequeno grupo, sabe? E Paulo foi o responsável por converter Filemão. Por isso que ele tinha certa autoridade para falar com aquele mundo de escravo. Ele tinha convertido ele. E essa carta é interessada exatamente a isso. Verso 17. Assim, se você considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo quem? A luz. Isso, olha para ele. Se ele o prejudicou em algo, eu lhe devo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Aí, olha, aquela parte que ele toma pena e ele diz assim, ó, verso 19, eu, Paulo, escrevo de quê? Próprio punho, eu pagarei. Eu, Paulo, eu escrevo de próprio punho. Se ele está devendo alguma coisa, eu mesmo lhe pagarei. Sabe onde é que tem essa passagem na Bíblia que diz assim, eu pagarei? Vou dizer para vocês. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus disse assim, está consumado. Está consumado em hebraico significa tetelestai. Tetelestai significa o nome está pago. Jesus pagou o preço do pecado. Aonde? Na cruz do Calvário. Queridos, eu já estou terminando essa pequena reflexão. Eu sei que vocês, alguns de vocês aqui, eu sei que todos nós aqui presentes têm dívidas para contar. Eu sei que todos nós aqui temos dívida para contar. O que Deus fez por nós, a gente não conseguiu parar. E nunca vai conseguir parar. Mas Deus, ele diz assim, o que o irmão Ivanildo, o que o irmão Marconi, o que o irmão Messias ficou devendo, eu pagarei. Deus pagou tudo. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de entender o perdão de Deus e não perdoa nem o seu próprio próximo. Olha, você fala sobre isso, né? Não consegue perdoar o seu próximo, as ofensas, as coisas. Irmãos, o meu pecado e o teu pecado já foi pago por Cristo. Nosso desejo, nossa oração é que continuemos nesse caminho. E assim como o apóstolo Paulo morreu pregando. Ai, meu Deus, mas a dificuldade está grande. A semana está sendo muito corrida. O trabalho está impedindo que eu venha para o grupo. Que eu estude mais a Bíblia, irmãos. Nada separado. Nada. Saiba que você tem que viver, mas que Deus apela pelo amor. Para com ele tem. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos abençoe neste santo sábado, é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém? Para a gente encerrar,
Vamos louvar o hino.